Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast com traders e com pessoas que têm experiência no mercado financeiro, que está aqui e está fazendo um trabalho bacana de ajudar as pessoas, de não ser aqueles caras fake que fazem marketing de como ganhar dinheiro. Pessoas que estão fazendo um trabalho sério, que têm um conteúdo, que se preocupam em passar as informações. Então hoje eu tenho aqui um cara que eu faço questão de apresentar, que é o Carvão Trader. Carvão Trader também é Guilherme, Galera, gente, meu xará. Mestre, cara, muito obrigado de verdade por ter aceitado esse convite. Esse tamo sistema junto. aqui é bacana que a gente começa a conhecer os traders, né? Conhecer realmente as Verdade. pessoas que gostam da profissão, que estudam, que se dedicam, que estão aqui para passar informação. E eu acredito que o mais importante nessa nossa profissão é a gente se ajudar e ajudar pessoas sérias, criar uma comunidade de gente boa bacana, né? De estar todo mundo se ajudando. Então, eu gostaria que você começasse falando como que você começou, como é que foi essa sua jornada até aqui. Aí eu vou te fazendo as perguntas, é um bate-papo bem tranquilo Beleza. e a gente vai tocando aí. Bem-vindo, meu amigo. Valeu, galera. Prazer aí falar com vocês. Bom, para mim, para quem não me conhece, né, Carvão, é a primeira coisa, né, que me pergunta por que Carvão. Carvão é meu sobrenome, né? Coisa que veio lá da Ilha dos Açores e tal. Achei que era um Então, apelido até do negócio não, é por do. isso que eu estou É, explicando, não, é né? bom, eu achei que era. Tipo, que hoje em Porque é dia tem. carvão, branquinho, cabelo clarinho. Tem um Então, milhão do trader, né? Tipo, tem um milhão, um bilhão. Vai que o carvão pode ser alguma então coisa. carvão é por causa disso, é sobrenome, né? Uhum. E aí, como acaba sendo um nome muito forte, e aí eu adotei o carvão, aí, o pessoal me conhece fora de mercado, fora, né, aí do mundo online, nas outras coisas, é carvão também. Bom, então, o meu caminho, cara, para começar no mundo do trade, na verdade, ele foi um caminho assim, na, na época muito óbvio, né, mas um pouco diferente de quem está começando agora. Por quê? Eu fiz faculdade de economia, tá? E terminando a faculdade, você tem ali, né, faltando os 2 anos, ou quando você está saindo da faculdade, você tinha basicamente três escolhas. Ou você fazia um concurso público, tá? Ou você ia trabalhar numa empresa privada ou mercado financeiro. Então, a minha universidade, né, a minha faculdade, era assim muito direcionada a mercado, né? Então, foi um caminho natural eu ir procurar, tá? Meu primeiro emprego, né? O primeiro estágio dentro do mundo financeiro. Então, eu fiz um primeiro estágio numa DTVM, né? Para quem não sabe, DTVM é uma coisa assim, que já tinha muitas no passado, que é distribuidora de títulos e valores imobiliários. Você fazia basicamente o que a gente chama de brokeragem, né? Negociação de títulos públicos na época, que era a ciranda financeira, bem no Uhum. finalzinho da ciranda financeira, quando eu comecei, isso lá em 92, tá? Primeiro emprego que eu tive no mercado. Então, eu comecei negociando, né, títulos públicos. O que é títulos públicos? Uma NTN, na época tinha BBC, que era bônus do Banco Central, que não tinha muito a ver com bolsa. Então, assim, o meu início, né, ele já foi como uma profissão, tá? Eu não vim eu não tinha outra atividade e descobri o mercado e resolvi ser trader. Eu já saía de uma faculdade de economia para trabalhar no mercado financeiro. Uhum. A ideia, na época, não era nem ser trader autônomo, isso não existia. Era você trabalhar num banco, trabalhar numa corretora, né? Seguir Então, carreira você dentro de alguma seguir instituição, carreira, assim. né, cara? Então, foi assim que eu comecei, né, cara? Já comecei pensando em ser um profissional da área e crescer dentro dessa área, né? Então, Sim. não foi uma coisa que, poxa, tá? Então, foi assim que eu comecei e não comecei numa, numa atividade de bolsa em si, né? Era um mercado até muito maior que bolsa, né? Se o pessoal não sabe, o mercado de renda fixa ele é muito maior, mas toda essa parte de giro que a gente chama, né? Comprar, vender de títulos públicos, ele acabou ficando para trás, porque a hiperinflação que tinha na época, inflação alta, Aquela parte do que você fala do acabou, plano Collor, acabou, né, aquelas cara? coisas, né, que teve uma variação Era a grande de ciranda inflação. financeira, né? Uhum. Entendeu?
Aí só depois, lá para 96, que eu fui fazer bolsa, tá? Interessante isso, naquela época que você começou, quando você foi lá na Apple Banco, em 1990, já ainda estava começando a entrar um sistema de computadores, né? Sim, eu Ou ainda comecei. ainda era aquele ao vivo, né? O que a gente. Não, pregão era ao vivo, né? Uhum. Não era eletrônico. Mas tinha Quando alguma eu coisinha, comecei. não? Não, quando eu comecei, não. Aí depois, um pouco mais na frente, sim, mas não quando eu comecei em bolsa. Quando eu comecei em bolsa já tinha alguma coisa, tá? Uhum. Mas era muito mais pregão. Mas quando eu comecei no mercado, a negociação era pregão mesmo, né? Você ligava para uma corretora, a corretora ligava para o operador, e aí ele cantava o mercado. Você quer cantar o mercado? É você ficar narrando o mercado, 2 com 3, tomara 3, 3 com 4. Ele ia passando para a corretora e a corretora passava para, no caso, o cliente. Se Caraca, você fosse um da hora. cliente maior, você já ficava ligado com o pregão, diretamente com o operador lá embaixo. Legal. Eu não fui de pregão, eu não fui operador de pregão, né? Uhum. Então, eu já sempre trabalhei em cima, que a gente chamava, o cara está em cima e o outro era pregão. Isso você Tá? falou, que década que foi que você desculpa a pergunta pela intimidade Década de 90, né, cara? Assim, da faculdade era 90, na faculdade, tô perguntando. eu saí da faculdade em 92, mas o meu primeiro estágio que eu fiz foi em 89, eu tinha 18 anos, Uhum. e foi numa distribuidora, né? Depois eu fui até trabalhar numa distribuidora, Uhum. mas foi ali que eu conheci gráfico, né? Essa parte de análise gráfica. Para quem não sabe, o pessoal fazia o gráfico da seguinte maneira: comprava aqueles rolos de papéis quadriculado e ia marcando. Era muito comum um gráfico ponto-figura, que é um gráfico com X e bola, né? E o Márcio Então, Noronha tem no livro dele, né? Isso eu até li, tem. daí no Pring também Então, tem, é uma coisa bem. ele com certeza pegou, né? Porque ele é Sim. até anterior a mim, bem anterior. Né? Então, o pessoal fazia, tinha que ficar grudado ali, pegando a cotação, marcando no relógio, né? E, na verdade, não era nem relógio, né? Era você passar de determinado preço e você ia marcando X e bolas lá. É tipo um renco, assim, uma coisa meio assim, sabe? Sim. E, enfim, aí você ia grudando um gráfico no outro com durex, embrulhava aquele negócio todo, aquele tubo, guardava. Antigamente tinha aquele negócio de papelão para você guardar, né? E aí depois ele olhava, tentava chegar a alguma conclusão. Aí depois começou a vir os programas gráficos, né, de computador e tal. Mas meu Os primeiro candles contato chegou depois, então. Depois dessa parte do ponto sim, cruz. no meu conhecimento, sim, né? Eu nunca fiz um gráfico ponto-figura, mas foi o primeiro contato que eu tive com gráfico, foi o gráfico ponto-figura, vi uma pessoa fazendo. Uhum. Quando alguns anos depois, né, quando eu fui ter contato com bolsa, isso já foi uns 7 anos depois, porque isso foi um estágio em 89, quando eu fui trabalhar com bolsa, era 96, então já tinha passado, né, uns 7 anos. E aí já tinha os programas gráficos, esse tipo de coisa. Tá? Mas assim, meu primeiro contato foi com esse ponto figura. Nossa. E hoje você vê, tipo, o day trade, essa onda aí. Você já tá no day trade, no trade, né? Não sei se é só day trade, acredito que você deve fazer também swing trade, position, etc. Mas o trade em si, você vem aí focado no trader, virar operador mesmo, a partir de quando veio essa Cara, quando em mudança? 96, tá falando como autônomo, tá dizendo? Quando que você realmente falou assim, não, vou viver operando, né? Você já passou pela faculdade, fez um negócio assim, agora eu vou ser trader. Quando que foi assim, ano que foi Quando isso? eu comecei, né, depois dessa parte de open market, eu fiquei um ano e pouco fora do mercado. Quando eu voltei para montar operações de BMF, né? Quem não sabe, a bolsa era separada da BMF, eram duas coisas diferentes, a Bovespa e BMF. Depois, né, na parte quando eles começaram a ser Parceria, companhia juntaram? aberta, né, elas depois se juntaram e tal, mas era separado. Então, eu fui fazer BMF, que eram os mercados futuros, juros, dólar, né, câmbio, tinha C-bonds na época, que eram títulos da dívida externa brasileira. Esses 3 mercados eram mais fortes, né? Índice, dólar, aí o DI e o C-bonds, esses 4. Então, a gente ia montar operação e para a distribuidora que tinha um contato com uma corretora, né, para mostrar para cliente, para pegar clientes. Isso que a gente já via, né? Na verdade, não era dar call, mas era
né? Mostrar, ó, você está apostando na baixa dos juros, a gente tem uma coisa interessante. E você podia trabalhar dentro da curva do DI, comprava um vencimento, vendia o outro, ou vice-versa, e com opções, né? Então, eu comecei a trabalhar muito com opções. Ah, massa. Opções é um É. bagulho que eu Eu assim. comecei opções antes de fazer day trade. Day trade foi uma coisa bem depois na minha vida. Entendeu? Eu comecei. E aí eu comecei a fazer estratégia com opções de mercado futuro, dólar e Índice. DI. Então, era dólar e DI, que é juros, né? Uhum. E depois começou a dar certo, aí me pediram, tudo bem, agora que a gente já sabe fazer, você vai lá para a Bolsa se virar. E aí como eu mudei de mercado, eu comecei a ter que estudar, por exemplo, gráfico. Eu estou na Bolsa, como é que eu faço? E comecei a estudar gráfico, meio que autodidata, trazendo material lá de fora, da Amazon, acessando os sites dos gringos, né? Tinha um site que eu vi muito, que é o Trading Market. E aí fui conhecendo os traders, né? Muitos dos setups que o pessoal mostra hoje em dia vem lá de trás, isso já existe Sim. há muitos anos, as técnicas, então fui aprendendo tudo lá atrás. E, enfim, eu fazia muita opção, comecei a associar o gráfico com as opções. Nessa época, o mercado de dólar era só o pleno, o mercado de índice também, inclusive o preço por conta era muito mais caro, era um mercado grande para você operar. Então, todo o pessoal aí, a pessoa física, né, que era menor na Bolsa, trabalhava opções. Toda essa moda que a gente vê nos mini contratos era em opções. Então, eu trabalhei anos e anos e anos com opções. Aí, só mais na frente, lá para perto de 2005, 2006, começou a ter muito IPO de novas empresas, né? Por quê? Até lá, o índice era muito concentrado em telecomunicações. Depois que o sistema de telecomunicações foi privatizado, ele foi perdendo participação no índice e tal, os bancos, Petro e Vale foram ganhando. Mas tinham poucas ações, né? E depois começou a ter muito a partir de 2005 e fui desenvolvendo, né, conhecendo mais a parte fundamentalista e tal. Comecei a fazer swing trade, a querer montar carteira, porque eu vi ações tipo loja americana sair de 2, subir 100 vezes, assim mesmo, sabe? A loja americana foi uma ação que me marcou muito. E nem a Magazine Luiza também aconteceu com isso, né? A Magazine Luiza também. O pessoal, eu queria fazer esse paralelo. O pessoal pode pensar que a loja americana foi uma Magazine Luiza, mais ou menos Sim. isso. Aí eu falei, se eu entender mais de ação, eu não preciso ter tanto trabalho operando, eu me posiciono nessa ação. Né? Deixa então eu comecei ela aí. Isso. Aí eu comecei a querer estudar isso. Mas nessa época eu trabalhava para os outros, né? Eu não trabalhava para mim. Entendi. E quando então, aí você foi pro day trade faz quanto tempo mais ou menos já que você está assim? Então vamos lá. Bom, então o que aconteceu? Aí, depois eu fui trabalhar num fundo, tá? Qual que era o nome? Você pode falar, não? Era um Fidúcia, né? Eu só não quero falar assim o nome dos sócios. Ah, não, tá bom. Beleza, então tá ótimo. Então foi trader de... porque tem gente aí que tá na mídia e não é legal. Enfim, aí eu fui trabalhar lá e fui trabalhar como trader de índice, né? E nessa época você começa a fazer um day trade e tal, mas era mais para proteger a carteira ou para alavancar o fundo, né? Você trabalhando no fundo, é um jogo diferente, sabe? E você opera pesado, né? Porque na época o fundo era... Mas a porcentagem... Já me deu uma dúvida aqui na cabeça antes de interrompendo. Mas essa porcentagem, você falou, quando começou a fazer day trade para alavancar o fundo ou para entrar com uma coisa, geralmente é um gerenciamento que você pega uma porcentagem pequena do fundo para fazer day trade, né? O pessoal não entende. O pessoal quer pegar aqui, eu tô falando isso pelo que o pessoal fala. O pessoal quer pegar aqui, tipo, o capital que tem e jogar no day trade. Não é assim. Você tem que pegar uma parte do seu capital e investir no day trade e não num único dia também, né? Tem que dividir isso em vários dias, uma porcentagem cada vez menor você colocando no day trade, né? Para mim, né, a ideia, o jeito de operar para um fundo é muito diferente do jeito de operar para day trade. A gente fazia até day trade, mas o objetivo não era fazer day trade para o fundo. A gente até fazia o giro. O objetivo, né, cara, é você, por exemplo, você tinha 100% em ações. Vamos ficar um pouco menos exposto, porque o fundo tem regras, ele tem que ficar em ação e tal. Cada fundo tem uma regra. Então, a gente podia diminuir a exposição via índice, por exemplo, ou ficar mais comprado.
né? Então, eu comprava, por exemplo, de 5% a 10% além, o fundo ficava alavancado. Sim. É um equity hedge, né? Equity seriam as ações e o hedge. Você fazia o índice para estar protegendo ou alavancando a sua posição. O que é diferente, né? Porque você tem você tem um mandato, né? O gestor fala, pô, vamos ficar mais comprado, vamos ficar mais vendido. Vai lá e o trader vai trabalhar essa ideia, entendeu? Ele vai trabalhar da melhor maneira possível, com a sensibilidade dele de mercado, né? A habilidade dele é não aparecer. Cumprir aquela ordem de forma eficiente. E não aparecer, né? Se é muito grande, é essa também, porque o que eu falo pra galera principalmente os alunos que eu tive, é o seguinte: quando o gráfico começa a mostrar uma certa mudança de comportamento, ali os sinais de que alguém está se posicionando ou saindo. Então, é as pistas que a gente tem que seguir. Entendeu? E, então, o trader pica, mesmo que às vezes hoje em dia é muito difícil, né? Porque é tudo computadorizado. Mas é o quê? Se camuflar no meio das operações para ninguém ver aonde ele vai sangrar. Não é mais ou menos isso? Seria como até onde o cara vai aguentar ficar naquela posição, quanto tempo ele vai ter que sair. Na verdade, né, cara, assim, o mercado é muito grande, né, cara? É muito grande. E não era um tamanho também, assim, não era um player tão grande, eu participava do mercado, mas eu não mexia o mercado, diferente de você ter um mega fundo, um mega banco fazendo posição. Então, isso eu tô falando, quando os bancos e os fundos fazem, não, claro, não estou falando do seu fundo, mas eles deixam pista, né? E é aí que a gente se aproveita, não é? Você pode ver isso melhor nas ações de segunda linha, terceira linha. Se você pegar lá em 2018 e ver o início da subida da Forjas Tauro, você vê um volume grande saindo do nada no gráfico diário. A gente fala que não dá para um elefante se esconder atrás de um poste. Não tem como. Então, a gente, via gráfico, a gente consegue tá achando isso, entendeu? Uhum. Mas é interessante até falar isso para o pessoal, uma coisa do gráfico, né? Quando você está num fundo, você é o trader, você pode usar ou não o gráfico. O gráfico ele é uma ferramenta para te auxiliar, né, a executar o seu trabalho de uma forma bem feita. Pode ser que o trader não queira usar gráfico. Ele vai usar um outro, né, uma outra forma de operar. Eu tive um mentor que ele falava que o gráfico é um indicador. Até porque se você perder da tela, você tem que colocar lá indicador de oscilação de preço. O indicador de preço, né? Então, tipo, é um indicador, né? Sim, ele é eu considero que ele, sabe o que é? Ele é um... Por exemplo, o que está acontecendo ali na hora, vamos lá, o fluxo, ou na época do pregão, naquelas negociações, o cara gritando e tal, aquilo seria o cara ditando, né? Então, o gráfico é você anotando, escrevendo. Vamos voltar lá, ver como é que foi. Aí você volta lá, aí vê, esse ponto foi importante, nesse ponto teve defesa. Olha, a gente está vendo no longo prazo aqui que o comprador está subindo a oferta dele, ele está entrando em níveis cada vez mais altos no mercado, ele está se tornando mais forte, ele está agredindo mais o mercado. Então, você consegue... Essas figuras são formadas com isso, né? Sim. Então, é uma forma de você estar... né, estudando... lendo, né? Lendo o que aconteceu, foi feito, né? Exatamente, E mesmo assim não dá para prever o futuro, né? Que a galera acha que não, dá para prever. O gráfico, na verdade, eu acho ele... Tem duas coisas que eu acho que são muito mais mal entendidas, cara. A primeira coisa é o gráfico. Sim. A segunda coisa os indicadores gráficos, os indicadores... esses indicadores, MACD, estocástico, né? Uhum. O pessoal acha, primeiro, que o gráfico ele vai ler o futuro. Eu achei muito tempo. Eu gastei muito tempo estudando, assim, você pode pensar muito tempo mesmo, achando que se eu estudasse muito, eu ia acertar o que acontecia na frente. E a grande sacada minha em relação a gráfico foi entender que aquilo é uma probabilidade de algo que tende a se repetir, né? Que, na verdade, você saber que aqueles padrões todos foram formados numa interação entre compra e venda. Teve uma dinâmica que costuma resultar, né, em alguma coisa assim que a gente pode mais ou menos... a palavra boa não é prever, mas a gente pode assim, o resultado costuma ser esse. Sim. Então, você aposta várias vezes, né? E vai fazendo. Não quer dizer que naquele momento você tem que acertar. E o pessoal acha que vai conseguir desenhar exatamente o lado direito do gráfico.
Eu acho que é aí que quem está estudando o gráfico falha um pouco. Tem Certo? um cara que eu sigo, eu gosto muito, o pessoal já falou dele aqui, tirando o meu mentor, é o Sim. Palex. E o Palex, na primeira aula dele, ele coloca uma tendência de alta assim, né? Ele coloca uma tendência de alta e aí depois ele fala, e aí, o que o gráfico vai fazer? E 97% das pessoas coloca que ele continuaria na alta. E aí ele dá 3 setas assim, alta, lateralização e reverte. Ele falou, mesmo vendo esse movimento, aqui a gente não sabe o que ele vai fazer. Não E sabe. 97% das pessoas colocam como vai continuar na alta. Não sabe. Então Eu, ali eu, é o ponto que, tipo, você tem eu, que, eu você tem gosto, que, né? eu gosto muito de usar o gráfico da seguinte maneira. Você tem, você tem um padrão. O gráfico só existe. Porque O os pessoal padrões se só usa o repetem. gráfico porque acredita que os padrões se repetem. Quem acha que não se repete vai estar perdendo tempo. Eu acho que os padrões se repetem, tá? Não exatamente igual, mas aquele jeitão da coisa, eu acredito que repete. Então, você sabe mais ou menos que o resultado daquele padrão seria X, digamos. Aí o mercado, quando eu entrei na posição, ele tem que estar me respondendo. Eu, eu presto muita atenção depois que eu estou dentro do trade. Não, o pessoal foca muito antes, entrou. Beleza, mas qual é o comportamento que o mercado está me dando? É o feedback, né? Que ele está me dando, dado esse padrão que está acontecendo. Está de acordo com o que é esperado? Tá? Está de acordo. Beleza. Aí eu sei que a probabilidade de eu ter acertado ela vai aumentando. Pô, acho que é um ponto de reversão. Eu compro. Ele não responde. Começa a fazer candlezinho de falta de força. Quando eu entro, entro na compra. Eu quero ver força de compra. Sim. Porque aquele padrão se desenha daquela maneira. E quando ele começa a não confirmar o que eu faço, eu simplesmente posso sair, posso diminuir meu lote, entendeu? E outra pergunta, Então, já que falando sobre isso, quando você está no trade, você olha também o lado contrário? Por exemplo, você está comprado. Você olha como que o cara pode estar enxergando uma venda? Porque eu tenho o costume de fazer isso. Porque se eu estou comprado na situação, eu tenho o costume, não sei se isso acontece assim, mas eu tenho o costume de olhar como que o cara pode estar visualizando venda. uhum. Porque daí eu vou conseguir meio que entender o que ele está tentando ver que eu não estou vendo às vezes. Porque aí eu sei até onde ele vai aguentar sangrar, onde vai dar uma saída. Porque tem muita gente que opera contra a tendência. Tem muita gente, tem robôs que opera pequenas frações. E tem algumas instituições que vão estar saindo de posições. Né? É por isso que a gente às vezes consegue ganhar e o cara que está comprado e vendido, os dois ganham dinheiro. Mas eu acho interessante o pessoal pensar no seguinte: não só no cara da ponta contrária, mas que acho que o ser humano ele costuma pensar nele como referencial. Então, tem muita gente que acha que eu entrei para pegar 200 pontos no índice, tem um cara vendendo para pegar 200 pontos no índice. Mas, na verdade, não. Como eu falei, quando eu estava no fundo, eu nem olhava esse tamanho de pontos, né? Essa quantidade de pontos. Você está dentro de uma ideia maior. Tem outro cara que está casando uma boleta com outra coisa. Tem gente que está montando, mesmo que seja no day trade, está montando uma operação durante meia hora para tentar dar uma puxada nos caras grandes e ir saindo aos poucos quando a galera está estopando. Por exemplo, você tem uma VWAP, que é a média móvel ponderada do mercado, que eu considero importante, como se fosse uma polaridade. A baixa é venda, acima do mercado comprador. Então ele bate por baixo, aí cai. Esse cara está comprando, bate aqui, cai. E a galera do giro está vendendo na VWAP e ganhando lá seus pontinhos. Esse cara está deixando o mercado ir. Depois que ele encher o carrinho dele, ele vai e rompe, e a galera vai estopando, ele sai. Tem um cara que está montando uma posição de dias. Tem um cara que é um scalp rapidinho. Então, isso é muito variável, né, cara? Eu vejo, isso é às muito vezes, variável. não sei se você consegue, lógico que você consegue, você deve manjar muito mais do que eu, obviamente. Mas, assim, às vezes eu consigo ver uma coisa que, assim, vê se eu tô falando besteira. Mas, por exemplo, tem uma mudança de comportamento, né? Um movimento que começa a romper algumas coisas relevantes e tal. Aí todo mundo tem que esperar o quê, né? A retração para participar do movimento, que é o mais comum do mercado. Às vezes, a galera acerta a retração e coloca o stop no lugar errado. Aí o que acontece? Ele finge que vai, volta, pega o stop da galera e volta pro movimento.
Acontece ou Sim, não acontece muito isso? acontece, claro Porque que o acontece. cara andou a favor, ele já coloca para salvar. E aí o mercado estopa, daí ele tem que pagar para entrar de novo. Aí volta de novo. Aí o cara não consegue. Aí quando o movimento vai, já tá morto. É, tem uma técnica, tá? Não é um indicador, é uma técnica, um estudo que fala muito disso, né? Que é o ciclo de Wyckoff, né? Então, o ciclo de Wyckoff, a gente tem que pensar no mercado como se fosse um cara grande se posicionando. Na queda, vem todo mundo vendendo. Quando chega lá embaixo, quem é que compra na notícia ruim? É o que a gente chama de bolso fundo, é o cara que tem bala, que pode ser. Ele, vamos dizer, ele pode ser um pouco mais informado, ele pode ter mais dinheiro, né? Ele não vai estopar de uma hora para outra. Então, ele está aproveitando dessa liquidez do medo, né? A vendedora, por exemplo, para ir montando a posição dele. O pessoal tem que entender que esses caras grandes, eles precisam de liquidez. Imagina que o cara vai comprar 20 mil contratos, ele não pode comprar para cima 20 mil contratos em 10 Até minutos, porque em o preço 30 médio dele vai minutos. ficar inviável de comprar naquele preço. Ele vai empurrar o mercado desnecessário, né? Então ele tem que bater aos pouquinhos, né? Quando você está montando posição, o seu interesse, eu quero comprar. O meu interesse é comprar o mais barato possível. Eu não quero que suba o mercado. Eu quero que caia. Então, ele chama o Wyckoff, né, lá no estúdio Wyckoff, ele fala muito disso, que é esse player maior, ele precisa dessa liquidez. Então, vamos pensar, romper um suporte é um ponto importante. Ele faz aquele falso movimento, né, aquele falso rompimento de suporte, rompimento de média, porque o pessoal que comprou vai estopar na mão dele. Então, ele consegue uma liquidez a um preço barato, entendeu? Então, eu acho que, mesmo que a pessoa não opere longo, opere o curto, fazendo os scalps, né, que a maioria do pessoal é mais scalp, mas entender como que pode, como é que é o funcionamento, né? Como que pode estar acontecendo ali nos bastidores, né? do mercado. Uhum. Então a gente começa a falar, pô, pode ser que esteja acontecendo isso, esses caras estão acumulando, que a teoria é exatamente isso, né? É o markdown, que é a queda, a acumulação, markup, aí está todo mundo feliz da vida e subindo, todo mundo entra lá em cima, esse player grande que comprou lá embaixo está distribuindo. Então ele precisa que, para vender bem, ele precisa de estar todo mundo animado comprando alto, comprando caro, Sim. para ele estar saindo e realizando aquele lucro que ele comprou, né? Quando o mercado estava Dá até assustado. vontade de avisar os amigos, né? Falar, gente, eles vão pegar todo mundo que tá ali, né? Às vezes eu olho assim e falo, aí vai morrer. Eu vejo lá. Aí eu começo a ver XP entrando pra caralho. Eu falei, minha nossa. Coitado dos caras estopando todo mundo ali naquela região. Tem uns caras que são muito bons, cara. Eles aproveitam o fluxo é comprador, cai um pouquinho, ele bota no bolso, o fluxo volta, ele vende e vai ganhando. Tem as corretoras aqui que são muito. Eu acho que trabalham muito bem. Não são corretoras de pessoa física, são corretoras de giro, tá? Mas não me parece ser assim né, das pessoas físicas. Pode até ter lá, mas me parece que alguns fundos operando, mas os caras muito de day trade, né? Eu acho eles muito bons, né? Vou até falar o nome, acho que a corretora ideal gira muito bem, Corretor sabe? ideal. Eu achei que você era da Genial. Eu falei Não, eu besteira. sei. Não, estou falando, a corretora ideal tem esse sistema de day trade que os caras eles vão sempre comprando para baixo, largando para cima, ou Uhum. vice-versa, né? Ele nunca está, né, pagando para Sim. cima, né? Está sempre aproveitando essa liquidez, esse conceito de aproveitar a liquidez Você opera, vendedora para poder largar em cima. você opera pela qual Eu opero corretora na hoje? Terra, eu opero na Planner. Mas é um dos escritórios. Agora eu estou na pandemia, estou em casa, né? É. Eu trabalho num escritório com outros traders, assim, até mais antigos do que eu de mercado. E eles são E pela já se Genial. conhece há Eu muitos posso estar anos. falando besteira, mas eu acho que eu vi que tinha alguma coisa de Genial Investimento no seu Instagram, não era? Eu conheço uma pessoa, assim, de alto escalão lá da corretora, um amigo meu de mercado antigo, que é o Manuel. Então, a gente está sempre conversando, né, falando, a gente já fez live. Isso que eu falo muito da Eu tô Genial. falando isso aí sobre brincadeira porque eu opero hoje, né, XP mais assim. Mas eu gosto muito da Genial. Eu não fiquei na Genial porque eu não tinha um assessor lá. Eu só tinha a mesa. Sim.
Aí por isso que eu apertei. Depois, se você puder me passar um dia um assessor bom lá, eu quem Eu sabe. passo para você, pode ver. Porque eu sempre gosto de ter Conversa sobre isso. duas ou três corretoras, É sabe? importante. É E aí, importante. então. Só que eu gosto da Genial. Eu acho, assim, tem algumas, obviamente, um probleminha deles lá ainda com o site, mas eu gosto da plataforma, nunca tive problema com a plataforma, nunca tive problema de não conseguir falar lá. Gosto do sistema deles de montagem de cockpit lá, da distribuição, acho legal, bem sincero. Melhor que muitas. E não tive problema nenhuma vez, assim, quando eu operei lá. Mas só que eu não fiquei porque eu não tinha um assessor Sim. lá. Diferente das outras que eu acabo tendo contato direto É pelo importante você telefone. conhecer o É, assessor. Por sempre isso que bom. eu... Isso é uma dica que quem está assistindo aqui, é bom saber que você tem que ter o contato do seu assessor. Aí Porque se duas der coisas, algum né? problema, você tem que ter o Sim. telefone para ligar, né? Eu costumo falar que eu opero onde eu tenho amigos, né? Eu não gosto Exatamente. de ser um número. Eu gosto, eu opero onde estão os meus assessores, que são meus amigos de mercado. Bacana. Entendeu? Até por isso, porque eu falo pessoalmente, vou ser bem atendido, não vou ficar na linha, Uhum. entendeu? Então, eu acho isso muito importante. É, Né? na XP eu tenho alguns amigos na corretora XP. Eu não, aqui nesse podcast eu falo de todas, porque é Sim, justamente isso, é sem filtro, sem nada. sim, Eu sim. falo dos meus mentores, eu falo do pessoal aqui, eu pode ficar tranquilo, Gui, que posso chamar de Guilherme também, eu sou um Gui, né? Pode, como quiser. Eu vou deixar aqui embaixo seus contatos para quem quiser te achar também. Eu vi que você faz um trabalho bacanérrimo de ensinar a galera a fazer live, passar conteúdo de qualidade, porque cara, estão vendendo muito sonho e estão esquecendo do trabalho por trás, né? Não é assim. Você viu quantos anos Cara, você está na bolsa, você veio da economia, até você chegar no day trade, tudo que você passou, tudo que você estudou. E a minha pergunta para você, agora depois você pode falar, mas a minha pergunta foi que você me deixou muito assim, com aham. relação aos livros que você falou que começou, porque eu sou muito adepto aos livros. E você falou e começou a estudar uns livros lá de fora, né? Que para poder estudar gráfica. Tô até com uns aqui, por acaso. Uhum. Eu sou da antiga aqui. Eu quero saber quais são, porque Não, eu tenho gosto vários, assim, mas né? aqui na mesa tem, ó, Uhum. esse, Trading que é o Markets, de quem que é? Market. Quem que é o autor? Cara, são vários traders aqui que cada um está falando de uma estratégia. É uma coletânea, isso aqui é um site, tá ao Uhum. contrário, né? Não, Mas é tá Trading certinho, tá Market, certinho, tá certinho. tá? Isso aqui é um site, foi onde eu comecei a aprender. Uhum. Tem vários traders, né? O Larry Connors, o Mark Boucher, o Jeff Coopers. Então eu fui estudando os setups e operacional desses caras Tudo todos. os inglês, obviamente, né? Porque a gente não tinha todo esse material, né, que a gente tem hoje em dia. Sim. Inclusive, tudo que a gente mostra, cara, análise técnica vem dos Estados Unidos, né? Sim. Se a gente for olhar o que eles estão fazendo hoje, muita gente não. Hoje o tempo para chegar à novidade ele é muito mais rápido, mas é lá que os caras estão mais O que avançados, né? mais que você tem aí? Eu assino aqui comigo, eu tenho How esse é do, Markets Really Work? esse é do Larry Connors. Esse Larry Connors ele faz o IFR, acho que é de 2 minutos ou 4. Ele é dele esse setup. Ah, é? Eu estudei o IFR, na verdade eu sou um pouquinho meio Não, ele não nerdzinho. faz o IFR, tá? Ele usa o IFR curto. Ah, Dave então, Landry o que, ou o o Larry que, Connors, um dos dois. Aí eu tem sou que um ver. pouquinho estudioso e eu gosto muito dos Ah, livros, né? E então aqui eu tenho um que eu sou apaixonado, que é o Martin J. Pring, do Análise Técnica Explicada, né? Que foi traduzido. E esse livro, ele fala de FR. E eu utilizo uhum. alguma coisa do FR assim, mas eu já adaptei também. Aprendi o indicador, né? Tipo, fui atrás do indicador, comecei, bom saber que esse livro aí fala mais sobre IFR, bom saber. Então, assim, não, esse livro não. Eu estou falando o trader, né? Agora eu não sei se é o Dave Landry ou esse Larry Connors. Teria que ver, que eu realmente de cabeça eu esqueci, mas é um desses dois que faz aquele FR muito curtinho. É até um setup que eu não me adaptei, tá? Mas só para falar que tem Depois, muita se você coisa. puder, Ah, colocar uma listinha de alguns livros, e aí eu vou tá, colocar aqui embaixo pro pessoal. O pessoal. beleza. ah, Eita, caiu tudo aqui. Calma aí. Ao vivo é assim.
Não tem problema. Pronto. Eu aprendi candlestick com esse cara, que é o Steve Nielsen. Eu aprendi com o Bigelow. Tá? Stephen Bigelow. Eu aprendi com ele. E eu sou assinante de uma revista muito interessante, que é a Stock and Commodities, desde lá de trás. Então, é uma revista, ela é especializada em análise técnica. Então, tem muita coisa que eu pego de lá de análise técnica. E você dá algum curso? Você tem alguma mentoria? Eu vi que você tem um canal no YouTube, né? Eu te acompanhei no Instagram. No YouTube, né? Eu tenho curso, né? Eu tenho um curso de opções, porque é um mercado que eu acho, assim, gosto muito desse mercado, acho que dá muito resultado, tá? Acho que dá um resultado não mais é fácil. Um mercado manipulado, não, né? Porque às vezes eu vejo dia de vencimento de opção, parece ter alguns caras que estão querendo, tipo, tirar as opções, né? Não tem como manipular. Ela é um derivativo do preço à vista. Não, só uma curiosidade. Eu tô falando porque, tipo, dia de vencimento de opção, o mercado é doido. Só o pessoal não confundir opção binária com opção sobre ação. Sim. São coisas diferentes que a gente está falando, né? Sim. Não é aquela opção de Forex, não é aquela opção binária, não é isso. É opção sobre ações. Você chega lá, PE, TRR, L, sei lá, o número, entendeu? Aí você tem lá a série, essa opção, que a gente monta muitas estratégias, aonde você vai estar diminuindo o risco, né? Você vai podendo alavancar com o dinheiro que você tira do mercado, enfim. Assim, tem muita coisa para falar de opção. Então, eu tenho um curso de opções e tenho um curso de day trade. Nesse meu curso de day trade, eu acrescentei o fluxo, tá? Vou falar um pouquinho aqui do fluxo. É a parte gráfica, tem os setups gráficos, eu explico o por trás do gráfico, que é para o cara entender como é que está sendo desenhado aquele gráfico. Um martelo, um engolfo, mas como é que aconteceu? Como é que foi formado? Porque aquilo ali é só uma escrita, né? Martelo e engolfo. E eu tento mostrar como que aquilo aconteceu, tá? E vou ter muito a ver isso com o fluxo, com essas coisas. Eu acrescentei um fluxo porque, até respondendo uma pergunta lá que você me fez antes, e aí como é que eu virei, como é que eu comecei a fazer day trade, né? Eu estava nesse fundo, esse fundo foi para São Paulo, eu moro aqui no Rio, eu não queria ir para São Paulo, queria trabalhar para mim, né, cara? Assim, no momento não valia a pena para mim. E eu fiquei e fui para uma corretora e fui ser autônomo em 2008, e desde lá, então tem 12 anos que eu trabalho para mim, né, como um trader assim autônomo. Aí nessa corretora o pessoal, eu fazia opção, mas o pessoal todo fazia day trading à vista, tá? Não tinha mini índice lá para 2008. Então a gente operava muito mercado à vista. E todo mundo era day trader, cara. Então eu comecei a fazer day trade, entendeu? E os melhores resultados, os caras não usavam gráfico. Talvez eu era o único cara que usava gráfico. Eu não, tinha mais uns 2 ou 3, os caras mais antigos, mas aquele pessoal que eu via operando mesmo, eu via eles operando, acompanhando o fluxo, marcando corretora. Eles sabiam todas as corretoras que operava, as ações, marcavam o robô de atuação de tantos em tantos minutos, que os robôs antigamente, bem no início, eles eram mais fáceis de você ficar marcando, né, o ritmo de atuação deles, a frequência. Eu tô te escutando. Assim, desculpa, cara, que eu tô com um probleminha aqui na minha webcam, mas eu tô te escutando. Tá? Só um segundo. Mas tava bom a tua imagem, cara. Que o problema que isso aqui quer, eu coloquei um negócio aqui pra ficar com melhor a qualidade da luz. E aí esse negócio não tá fixando. Não sei o que aconteceu. Mas acho que vai voltar agora. Mas tava bom ali a imagem. É mais coisa ali você tá achando. Pronto, agora sim. Deixa assim, não mexe. Não, ficou show. Agora eu já botei outro esquema aqui, não vai cair mais não. Bom, então, né? Então eu comecei a fazer day trade na corretora, né, como autônomo, não era funcionário, já era como eu sou hoje, né? Só que eu estava sentado dentro de uma corretora, fiquei muito tempo trabalhando assim. Depois que a gente foi para escritório de amigos, né? E agora, por causa da pandemia, estou em casa. Mas, enfim, ainda sou do escritório lá dos caras. Então, a gente fazia day trade e os caras trabalhavam muito em cima de fluxo. E eles eram muito ganhadores, cara. Muito ganhadores. Você fala, o cara não vive de trade. O cara vive, assim, exclusivamente de day trade. Eu ainda faço opções, eu ainda tenho o swing trade, tem alguma coisa na carteira.
Esses caras, eles não têm nada em carteira, não faz opção, o cara só day trade e de ação, tá? Eles não fazem futuros. Eu conheci uma galera aqui, até no podcast aqui, que faz muito isso, fluxo em ações, cara. E eu, assim, eu sou bem grafista, sabe? Eu tenho muita curiosidade em aprender fluxo, mas eu sou bem grafista, assim como você. Mas sabe o que é, cara? O fluxo, por isso que eu estou passando no curso em ação. Por exemplo, pensa numa ação de segunda linha. Você não tem... O pessoal que sabe que segunda linha são ações de empresas menores com menos liquidez, né? De que Petro, Vale, Bradesco. Então, essas ações, cara, às vezes fica mais fácil de você perceber quem está fazendo o quê. Ou seja, você percebe que tem um cara com ordem. Esse cara está com ordem de compra. Ele vai carregar a ação. É muito fácil. Entendeu? É diferente de você tentar ver no índice quem está fazendo o quê. O índice é muito giro, muita arbitragem, é um entra e sai danado, o cara belisca, muita gente. Quando você está numa ação, fica muito, é muito fácil saber, entende? Entendi. Então, te dá uma vantagem comparativa. Eu acredito que para a gente ganhar dinheiro no trade, no mercado, você tem que ter uma vantagem comparativa. Sim. Entende? E estudar, né? Isso dá uma vantagem comparativa. O cara opera, por exemplo, General Shopping, né, que é uma ação, é GSHP3. Há 2 anos. Ele sabe tudo dessa ação. Sim. Se eu entrar lá, se entrar um cara novo, ele vai saber, tem um cara novo. Então, ele vira um especialista naquela ação, entendeu? E a outra coisa boa de ação também, tem as coisas ruins, né? Mas uma outra coisa boa numa ação é o seguinte, ela tem uma história da empresa. Então, se você está acompanhando a empresa, tem um porquê que ela está subindo, um porquê que ela está caindo, né? Ela está forte, ela está fraca. A parte fundamentalista já vem pronta até, né? Tipo, para esse tipo de pessoas assim, né? Eu sei que eu recebo assim, eu faço parte, obviamente, de alguns grupos, e aí eu recebo essas informações e eu sempre sou bem cauteloso com relação a calls e informações que chegam até mim. Né? Mas eu não tô falando call, né? Não, tô falando de... O que é legal, não só da... Assim, óbvio que eu falei da call, mas todo mundo que eu acho que é legal é que vem muita informação da empresa exatamente como você está falando. Do balanço, do giro, de quem que é o presidente, quem trocou, quem foi para não sei o quê, qual que é a prospecção de lucro. Isso aí já vem tudo pronto, quando você faz parte de um grupo, né? Porque não dá pra gente fazer tudo sozinho, né? Não dá. Mas você sabe que eu faço um trabalho, assim, trabalho meu, né? Uma preparação de leitura de jornal, de leitura de notícia, que me bota muitas vezes de cara pro gol. É uma coisa que pouquíssima gente faz. Esse pessoal que está chegando aí para fazer trade, dólar, índice, o cara não lê nenhum jornal. E às vezes eu leio uma coisa, isso aqui vai dar uma chance de eu ganhar dinheiro nessa ação. Eu não vou fazer a minha decisão. Eu li essa notícia boa, eu vou operar sem olhar. Não, eu acho que a notícia é boa, vou olhar lá se tem fluxo de compra. Então alguém grandão achou isso. Então eu já gosto, o cara grandão gosta, eu vou pegar carona. Lógico. E aí eu ganho lá os meus trocados, entendeu? Então eu junto essas coisas. A preparação é importante, cara. As informações para o mercado estão todas aí. Eu não estou falando de técnico, mas antigamente era mais difícil, né? Achar as informações, né? Hoje está fácil de achar. É importantíssimo, cara. Eu acho notícia importantíssima. Agora, no mercado, por que o mercado subiu tanto? Por que o ouro está caindo? Isso tem tudo a ver com 2 coisas. A primeira o anúncio lá da efetividade da vacina para a Covid da Pfizer, né? Uhum. Que não está no mercado e tal, mas após esse anúncio, o mercado mudou um pouquinho de cara, ficou mais ação subindo, ouro caindo, que tipo de ação subindo, qual que está realizando, está tudo ligado. Sim. Uma coisa com a outra. E a outra notícia foi a vitória do Biden lá nos Estados Unidos. Tá? Então, isso formou. Por que ficou forte? Tem a ver com isso. Entende? E o que você acha dessa leva que está chegando aí no mercado? O que você aconselharia essa galera que está... Porque você está vendo que está tendo meio que um bonzinho, né? Com relação à galera indo para a bolsa. Porque acho que também a pandemia deixou muita gente em casa nessa parte de home office. Então, muita gente procurando uma forma de ganhar dinheiro trabalhando dentro de casa. Então, tá vindo meio que um bonzinho, né? Também teve muitas pessoas que também estão ajudando para que isso cresça, né? A facilidade das corretoras também tem ajudado bastante. E o que você acha dessa galera que está chegando aí? Que conselho que você daria para essa galera, esse boom que está chegando na bolsa?
Porque tá Tá, então, batendo muita gente e sim. tá voltando. Tá, vamos lá, então. Primeiro, por que eu acho que isso está acontecendo, né? Uhum. Eu acho que a pandemia ela só aumentou, porque isso já estava acontecendo, né? Bom, a informação que hoje a gente tem em rede social, ela penetra no... Ela tem um poder de penetração enorme, Gigantesco. né, cara? Quando eu comecei, o mercado era Rio e São Paulo capital, aqui zona sul do Rio, né, um pouquinho. E, né, era uma coisa bem elitista, né? Como eu falei, pô, eu tinha que buscar informação lá nos livros da Amazon, num site americano, era, sabe? O mercado também todo se conhecia, a gente descia aqui no Rio de Janeiro na 7 de setembro, todo mundo se conhecia, então era um clubinho. E em São Paulo, o clubinho lá. Hoje a gente ainda tem um pouco disso, né? Tem. Mais São Paulo, Rio menos. Mas, por exemplo, você tem um cara que está em Pelotas, você tem um cara que está em Roraima, você tem gente em Manaus, você tem gente. Conheci uma galera bacana na Bahia também, tipo, Então, no extremos, né? Nordeste, né, Nordeste cara? bastante. Pô, Centro-Oeste muito forte, Goiás e Brasília. Então, até quase que mais ou menos tamanho do Rio, mas então por quê? Advento da internet. A outra coisa, a gente tem. Hoje a gente tem muito menos emprego do que tinha antes, né? Antigamente o cara se formava ou qualquer outra coisa, acabava um estudo, ia tentar trabalhar para uma empresa. Eu acho que essa oferta, essa estabilidade que o pessoal tinha antes, não existe. Então o cara está indo buscar coisas diferentes. A gente tem uma taxa de juros. Pô, se eu já vi taxa de juros a 20% ao ano, quer dizer, para você entrar na bolsa, você precisava ganhar mais de 20% ao ano, mais alguma coisa para compensar o risco, né? Se eu Sim. ganhasse 20%, não valia a pena ir para a bolsa. Ganhei 20% no ano, só de papel lá, não de trade. Pô, 20% eu tenho risco zero, né, entre aspas, né, para risco governo, comprando um título público. Então eu quero mais. Então, quando você tem uma taxa muito baixa, pô, já não dá para ficar com aquele dinheiro, Parado, né, né? todo parado. Então, várias coisas eu acho que tem começou. E não é só no Brasil isso, sabe? Se você for ver, pode ser YouTube, pode ser no Twitter, cara, tem muito disso de traders mundo afora, E tá? uma coisa Na muito. Europa, nos Estados Unidos, é uma coisa mundial. Então, eu acho que a internet ela está sendo muito forte nisso, né? Complementando o Bom, seu raciocínio, só uma coisa que me passou na cabeça, complementando exatamente o que você está falando. Eu vi também uma reportagem que diz que 80% das crianças que estão entrando no ensino médio vão trabalhar em áreas que não existem. Como assim? Por com exemplo, certeza. a maioria das áreas que estão sendo criadas hoje não são aquelas áreas padrão, né? Tipo medicina, engenharia, tipo, ou é um gerenciador de aplicativo, ou um cara de comprador de comprador de, assim, gera aplicativo, ou o cara faz marketing digital, áreas que não existiam, né? Tipo, antigamente. Né? Quem Aí quer imaginar que é um aplicativo, o cara desenvolve muitos empregos em cima disso, né? Então é muito louco essa parte também, tecnologia. eu concordo com você. Eu falo até pro meu filho, cara, ele ainda não tem idade para decidir o que ele quer ser, mas eu falei, poxa, você nunca. É imprevisível, porque É. está mudando. A gente está no meio de uma revolução, né, cara? Que Uhum. teve a Revolução Industrial, a gente está no meio. A gente está mudando tudo, né, cara? Mudando tudo. Tanto é que eu estou aqui, eu não estou lá no espaço físico, né? A gente está aqui no online. Então tá mudando tudo. Isso com certeza, cara. Vai ser essa mobilidade, isso tudo. É o novo, né? Não tem O como, né? novo que eu já acho massa, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui, né? Tipo, a minha namorada tá aqui do lado e tal. A gente tá os dois trabalhando junto, ela trabalha na empresa dela, eu tô aqui nas minhas coisas, então a gente começa a ficar mais próximo de quem a gente gosta. A gente foi viajar e a gente começou a perceber assim, ainda o mundo não entendeu o home office. Mas já tô vendo que muita gente tá se debandando pro interior, né? Começo a ver assim um crescimento gigantesco no É, interior, né? esse ano vai ser um ano de virada, né? Foi o ano que caiu a ficha. Uhum. Acho que é 2020, por causa da pandemia. Se uma coisa realmente aconteceu, foi cair a ficha do mundo online. Até nas Né? Saiu escolas, até. né? Até nas escolas, parece que Mas eles não muitos gostam, alunos. sabe? O pessoal não gosta, não. É. Os garotos não gostam porque eles gostam de se reunir. Mas, por exemplo, saiu ontem, se eu não me engano, botei até no meu Instagram, a Vale, né? A Vale do Rio Doce,
sei se é mais do Rio Doce, mas a Vale falando que vai adotar o home office aí para a maioria Não, mas e as dos escolas? Eu acho que é funcionários legal. e vai entregar vários andares aí dos prédios que ela tem. Nas escolas eu acho legal o seguinte, né? Tipo, por exemplo, essa aula online, eu acho que não sei se vai pegar bem nas escolas, porque tem que ter aquela interatividade com os alunos. Mas o que seria legal, olha se eu tô falando besteira, uma escola interativa. Por exemplo, assim, que nem a gente tem os nossos coworking. Devia ter, tipo, escola, tipo, nesse modelo. E você poderia estudar em qualquer escola, de qualquer lugar, se você tivesse seguindo o mesmo plano letivo. Né? Tipo, Aí meio tem que que ter uma coisa generalizar unificada, né? como se fosse um sistema de escritório, né? Você chega lá com o seu notebook, você Você está senta. falando compartilhar com tudo. Aí eu acho um pouco mais Isso. difícil. Como é Mas que você acho que cobra vai uma acontecer no futuro. mensalidade? Você entendeu? Mas o que pode acontecer é o seguinte: o cara tem a sala de aula e ele dá uma aula de reforço online. Para você mostrar, dar uma aula de Então, mas ciências. essa Vamos sala de falar. aula você acha que não rolaria, tipo, por exemplo, ter uma sala de aula, por exemplo, uma rede, que nem de academias. Uma rede tipo Smart Fit, por exemplo. Você tá lá, você pode treinar em qualquer Smart Fit. Você tá com um plano lá em qualquer Smart Fit, você pode treinar. Será que não daria para fazer isso na escola? Tipo, ter uns professores credenciados em cada escola, aumentar uma rede. Então tem uma aqui em São Paulo, uma ali na quadra X, que nem. Existe o objetivo, na Não, minha época eu você já estudei tem, né? objetivo. Eu já estudei Você já objetivo. tem. Por exemplo, você vai fazer um curso na Estácio, você é online, você não está Não, eu preso tô a falando nenhuma para as crianças, central. para ter interação com mais alunos, entendeu? Tipo, ter salas de aulas que você pode Mas como é que frequentar. você faz? O cara estuda numa escola, o outro estuda na outra. Qual é o preço para entrar? Cada um é de um lugar diferente. Então, mas se Se fosse uma fosse rede, unificado, não, se fosse tudo. uma rede, estou falando, a gente vai crescer as redes. Não, sim, mas aí Você você vai paga a comprar o EAD mensalidade, da história. você paga a Você vai comprar o mensalidade. EAD. É o EAD. É. É Mas o eu acho que vai EAD. acontecer isso com as escolas, eu acredito, assim, para Cara, poder o o pai que eu ter acho assim, mobilidade, né? tem algumas matérias que eu estava falando, você vai estudar o corpo humano. Eu acho que fica muito mais interessante você estudar visualmente, né? Como, Hum, né? Vamos lá, na verdade, lá na frente vai ser 3D, né? O cara vai hum. estudar o corpo humano, vai botar, sei lá, o óculos, não sei como é que é. Você vai viajar ali, vai ver o negócio em 3D, né? Vai ver Sim. como é que é o estômago e tal, o aparelho. E aí Holograma, é né? muito melhor do que numa sala de aula o cara desenhando com giz, né? Mas eu acho importante essa parte. Não cada criança ficar em casa, você ter uma parte de interação, né, das pessoas, né, cara? Acho que vai ser um modelo Eu híbrido, né? acho, então, eu acho que vai ser separado assim, por exemplo, você pega uma escola, um exemplo. Aí eu matriculei meu filho lá nessa escola. Beleza, eu tô morando em São Paulo. Daí eu resolvi ir sei lá, Paraná. Vou Paraná, vou ficar um tempo lá. Eu vou levar meu filho. Em vez de meu filho ter que se adaptar a uma escola nova, pagar outro tipo de mensalidade, se for da mesma rede, ele só chega e já continua no letivo dele. Não, Entendeu? sim, mas, Tem um aí sistema. você já tem isso. É. Você já tem isso. Você está estudando uma faculdade, você está com. É o EAD, EAD. Você vai lá, você é da escola X e você está assistindo a aula de online. Você não tem mais um limite Não, não tô falando físico. do online, eu tô falando do físico. É que você não entendeu. Ah, ele vai para a aula. Não, eu entendi porque que nós É, estamos dando conflito. Eu tô falando do físico, da escola física. O que acontece na escola? As crianças têm que ter interação, acredito nisso, né? Tipo, sim, mas com aí você vai para a crianças. unidade do lugar. Isso, Unidade de São várias Paulo, você vai unidades, exatamente, exatamente. Isso que eu quero que aconteça, entendeu? Tipo assim, mais, né? As escolas manterem um sistema meio que unificado, né? E você poder dar essa opção de prosseguir. Porque o que acontece? Já aconteceu comigo. Quando eu era mais, assim, estava na época de escola, eu saía de um colégio para ir para outro, era outro sistema. Aí uma usava livro, uma usava apostila, a outra usava não sei o quê. E aí era difícil eu entrar no meio letivo, entende? Entrar assim, sair de uma escola e ir para outra. Se fosse, obviamente, que nem eu estudei objetivo. Objetivo tinha, obviamente, algumas unidades, mas não sei se eles seguiam o mesmo cronograma, porque cada unidade era gerenciada ou coordenada por uma pessoa diferente. Mas não tinha um sistema igualitário, né? Que nem eu acredito que mas deve aí ter seria um hoje. negócio tipo o McDonald's, né, cara? Isso, McDonald's. Uma coisa padronizada de uma Isso, rede. Você faz exatamente. parte daquela rede. Aí seria bacana, porque daí a parte física, convivência com outras crianças, mobilidade, né? Tipo, acho que seria, não sei lá.
Vamos ver, o futuro nos diz, né? Eu acho que vai ser tudo muito diferente, né? Acho que a Falando gente em está futuro, começando. pega o nosso aqui, ó. Esse livro aqui, eu desliguei sem querer, meu amigo. Você saiu. Esse livro aqui, ó, eu tô lendo, não sei se você já leu desse Antifrágil. Antifrágil? Não, eu não li. É do Nassim Nicholas, que é o cara que preveu uma... Sim, tá lendo. E ele falou uma coisa, já que a gente falou de futuro, eu tava lendo hoje, ele falou uma coisa muito louca, que é a coisa... Um dos melhores futuros é verificar o que deu certo no passado. Olha só que doido. E aí ele fala uma fita assim, por exemplo, por mais que existam várias tecnologias hoje, ninguém parou de usar o carro. Então, tipo, é uma coisa que perpetua desde mas olha só, será que o carro não vai evoluir para uma coisa meio aérea lá do Ele Jetson? fala sobre isso também, só que ele diz Porque o olha seguinte... só, durante quantos milênios, né? Quanto tempo o pessoal andou de cavalo? Não, o que ele diz é o seguinte, ele tem outro paradoxo, que é assim, ele fala assim, o carro é um futuro que deu certo, então ele vai perpetuar por muito tempo, né? Vai ter modificações, etc., mas vai ser, obviamente, um dia substituído. Então, em primeira instância, procure os futuros próximos, o que deu muito certo no passado em longo prazo. É meio doido, né? O cara escreve muito. Mas é isso, cara. E deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, como a gente já falou sobre essa leva que estava acontecendo, de muitas... Deixa eu completar só uma coisa, que acho que a sua pergunta tem a ver com isso. Como o pessoal encara o day trade, ou encara o trade. Eu vejo o seguinte, dando aula e participando das redes, a minha impressão, estava até pensando nisso hoje, tem gente que entra não porque ele quer ser trader, ele quer fazer qualquer coisa que seja um trabalho, entendeu? Uhum. Então eu conheci uma pessoa que ele tentou ser coach de trade, e ele não tinha experiência. Ou seja, ele na verdade não queria, não era nem para ele ser coach de trade, ele queria arrumar um dinheiro como coach de trade. Aí ele começou a não dar certo como trader, porque isso requer tempo, né? Aí ele tentou ser coach financeiro. Aí depois ele virou marquetista digital, marqueteiro digital. Então esse cara não tinha compromisso com ser trader, entendeu? Ele já começou até de coach. O que ele está querendo, o que ele estava querendo, era ganhar dinheiro através da internet. Não interessa de que forma. Então tem gente que entra no mercado porque não, eu quero ir lá porque eu quero tentar arrumar um dinheiro, né? E não com compromisso de, pô, gostei disso, quero ser trader e tal. Eu acho que isso tem uma diferença muito grande, porque quando o cara entra, pô, quero ver se arruma um dinheiro, esse cara não tem aquela paciência, né? De se formar, né? Entre aspas, né? De aprender, né? De investir no conhecimento dele para ser trader, porque ele resolveu ser trader. Não, ele falou assim, vou lá para... Vamos ver. Então, esse não quer parar muito tempo, ele não quer gastar muito cérebro com aquilo, entende? Ah, tentei, não deu, eu vou tentar outra coisa que possa... O que está dando dinheiro? Ah, eu vou ensinar a montar um Instagram. Né? Ah, você vai bombar... Ele já mudou, porque ele não quer ser trader. Ele quer ganhar dinheiro na internet, que é um lugar que está dando dinheiro. Hoje em dia não tem como negar isso. Se você for qualquer coisa que você fizer na internet hoje, dá para você ganhar dinheiro, né? Se você for vender bala na internet, entendeu? Você então, esse cara não consegue ser trader, né? Ele pode conseguir ganhar dinheiro na internet, mas como trader não. Ele não tem um compromisso. Ah, eu quero ser trader. Essa é a grande diferença. Então, tem isso e tem aquele cara que acha... Eu vou te falar a verdade, o pessoal fala, o cara está iludido. Eu acho meio difícil alguém ficar iludido e ser trader. O cara tem a esperança dele ser acima da média, a esperança né, dele vencer, mas ele tem que estar disposto a pagar o preço, como é que o pessoal fala. O que é? É ter a paciência, né? Você não pode começar muito grande. Eu vejo muita gente começar num tamanho absurdo para o que tem, porque pode perder. Eu, há pouco tempo, recebi, olha, pô, meu marido num dia de fúria perdeu nossas reservas todas, a gente só tem isso, dá para você operar para ele, para recuperar. Tá entendendo? Então, pô, e acontece bastante, né? Que o cara teve, entendeu? Primeiro é isso. Agora, pô, será que esse cara não sabia que podia perder? Na minha opinião, sim. Entende? Ele não está iludido, ele está ganancioso. Ele está iludido pelo acaso, né? Iludido pelo acaso, né? Na verdade, tipo... O trader a gente tem que saber perder, cara. Esse é um jogo de defesa.
E saber ganhar também, eu acho que não só de perder. Sim, mas eu digo assim, você tem que saber, ó, tô aqui operando, hoje não tô acertando. Fecha, cara, hoje eu perdi. É isso que eu falo, saber perder. Hoje eu perdi. Perdi pouco. Amanhã, se eu for bem, eu vou pagar isso e mais alguma coisa. Posso ter perdido uma quantidade de 2 dias. Amanhã eu recupero uma metade, no outro dia outra metade. Aí as pessoas não querem perder naquele dia, não aceita. Por isso que eu falo que é de defesa. E não defende o capital. Aí tem que ganhar a qualquer custo. Mesmo que um dia você esteja cansado, a sua leitura de mercado está ruim. Isso é normal. Você vai jogar bola. Tem um dia que você joga bem, tem um dia que você joga mal. Agora pensa no dia que você joga mal, você insistir e tá pagando para isso, para insistir. Cara, aquele dia não tá dando. Então é um dia, é uma atividade de aceitação, de humildade. Humildade. Às vezes eu tô operando e falei, pô, não tá dando. O cara ganha todo dia, não existe isso. Hoje você falou um bagulho bem bacana no seu Instagram, que eu tava assistindo, e seria a minha próxima pergunta. Mas antes dessa, eu tenho uma outra. Vamos lá. Então, você falou assim, então essa galera que tá chegando, você falou que tá sendo iludida, né? Não iludida, né, que você falou assim, mas que tá aí batendo, não sabe o que tá acontecendo, mas vamos mudar agora para aquela galera que quer virar trader. Aquela que já decidiu, ou não, eu vou virar trader. Essa é a minha profissão. Essa é a minha profissão. O que você falaria para essa galera que tá chegando e fala assim, não, é isso que eu quero para minha vida? O que você falaria para quem tá chegando agora no mercado, nessa leva junto aí de marketing que tá funcionando bastante gente, mas tá morrendo muita gente? Então o que você diria para aquele cara que falou assim, não, eu quero prender esse negócio aí? Então, vamos falar aqui, vieram 3 coisas na cabeça. Primeiro, se você quer qualquer coisa que você queira fazer, você tem que se preparar. Pô, eu quero ser um fisiculturista, então você tem que mudar a sua alimentação, você tem que treinar todo dia, você tem que ter um personal, um cara para te orientar, você tem que gastar dinheiro com aqueles produtos todos, você tem que dormir cedo, você tem que se sacrificar, senão você não vai conseguir. Eu quero ser um juiz. Você não vai ser juiz porque você quer, você vai ser juiz porque você vai sentar. Como é que é? Eu quero ser um juiz, né? Fez direito, aí você vai ter que, bom, primeiro, abrir mão de estar fazendo outras coisas para sentar e estudar 10 horas por dia. Depois, você vai ter que ter os melhores livros. Depois, você vai ter que estar matriculado num bom cursinho para ser juiz, né? Até aqueles grupos de estudo. Você vai ter que investir no seu aprendizado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa você vai ter que entender o que realmente é isso e aceitar. É o que eu estava falando. É um jogo de defesa no sentido de preservação do seu capital, de autoconhecimento, de aceitar que hoje deu para ganhar, foi para ganhar pouco, passou uma oportunidade, não ficar com aquela raiva, voltar para o mercado, saber que sua vida não vai mudar da água para o vinho rapidamente. Isso acontece muito de mudar da água para o vinho, vamos falar só trade, o cara não está, né, fazendo outras coisas. Isso vai acontecer muito se você trabalhar para um fundo. Porque você está trabalhando, o fundo tem bilhões e você vai ganhar bônus em cima do resultado do fundo. Né? Então, você está trabalhando no mercado financeiro. Agora, como trader autônomo, com o seu capital, você está limitado a seu capital, tanto na alavancagem, né, o seu poder de bancar aquela posição, né, como no limite. Né? Você não tem mais do que aquilo, você não tem mais ficha para botar. Então, a primeira coisa é saber que não vai ser rápido, quer dizer, você vai investir. A outra é ter conhecimento que não vai ser rápido, aceitar isso, que é um processo e o cara quer rápido, entendeu? Então, acho que uma das grandes falhas aí, um grande motivo de destruição de trader é o cara quero ganhar rápido, quero mudar minha vida rápido, quero comprar uma Ferrari, e não é assim. Não é bem assim, não. Conscientizar, entendeu? Eu acho que essas duas coisas. E a outra coisa, né? Já falando de rede social, cara, você tem que seguir pessoas sérias, porque essas pessoas é que vão te dar a realidade do que é. Tem várias pessoas sérias e tem outras pessoas que não são. Você tá o que eu falo pro meu público. Eu falo, gente, se vocês querem chegar aqui para pegar uma fórmula mágica para ganhar R$100 por dia em 15 minutos, não tem. Num dia tem, porque daí eu vou te dar um caminho. Você pega uma picareta, né? Vai procurar um trabalho, porque é o único jeito de garantir R$100 por dia. Mas no trade não tem, é muito tempo de estudo, dedicação, é conhecer os mentores certos, gastar dinheiro com curso, exatamente o que você falou. E agora, meu amigo, para finalizar, eu tenho aquela pergunta que era do Instagram. E você falou que hoje você estava operando e você foi fazendo parciais do índice.
até sair na última parcial e você já conhece a sua cabeça, sabendo que que depois que você encerrou aquela posição, ele subiu mais 200 pontos e era a hora que você apertaria o clique de novo. Mas você já conhece você já conhece os seus gatilhos e aí você saiu para dar uma volta e esparecer a cabeça na parte psicológica. Por Então, acaso... a, a minha pergunta era o seguinte: como é que você conseguiu chegar nesse nível psicológico, né? Como é que foi para você chegar nesse nível? E falar um pouco para a gente como é que você lida com esse lado emocional. Tá, então vamos lá. Eu entrei, estava na compra, tinha rompido a máxima do dia, só para o pessoal localizar. Comprei, fui saindo, saí a última parcial, subi mais uns 200 pontos. Aí eu falei, puta que pariu, deixei de ganhar. Aí eu falei, pô, vou clicar porque eu quero ganhar esses 200 pontos, que não existiam mais porque eles já tinham passado. E quando eu digo conhecimento também, não só conhecimento, mas experiência, né? Experiência de ter errado isso várias vezes. Eu falei, pô, se eu clicar aqui, eu estou numa posição que tá muito mais arriscado do que quando eu entrei. Aí eu falei, é aquela consciência, pô, eu vou apanhar de novo. A palavra é, será que eu vou ser burro de apanhar de novo? Eu já fiz isso 300 vezes e eu sei que o final vai ser triste. Então, a palavra não é vergonha na cara, mas você já sabe que aquilo pode acontecer. Então, e por acaso o mercado caiu. Eu teria perdido dinheiro se eu tivesse entrado, né? Eu ia perder tudo que eu estava ganhando. E poderia virar a chave, né? E poderia virar a chave, não sei se poderia virar a chave e seu dia se transformar num inferno. Um dia de fúria, porque eu ia estar ganhando, aí eu entrei porque deixei de ganhar, ia perder o que eu estava ganhando, ia querer recuperar, e cadê a técnica? A técnica acabou. O emocional estava operando, né? É aquele negócio, o que eu aprendi? Pô, é a humildade. Eu tenho que abrir mão disso. Cara, eu não consegui ganhar aqueles 200 pontos, mas está bom que eu ganhei alguma coisa. E graças a Deus, sabe por quê? Amanhã eu vou estar feliz que eu ganhei hoje. Hoje eu não estou pensando, eu estou pensando no que eu deixei de ganhar. Pô, amanhã você está feliz por ter feito a amanhã eu vou falar, ontem eu ganhei, pô, ontem foi positivo, isso vai me dando moral para amanhã, nos próximos dias. Entende? Então, você tem que pensar um pouquinho mais na frente, não no momento. Sabe? Quando você, por exemplo, você está numa dieta, digamos. Mas e o psicológico? Tá, beleza, entendi. Mas como é que você conseguiu? Mas como é que você conseguiu chegar nesse nível de... Porque não aconteceram várias vezes, né? O que você teve que fazer para poder blindar a mente? Você tem um compromisso com você. É o que eu estou falando. Pô, eu quero... Vamos lá. No momento, eu quero perder uns quilinhos. Teve uma época que eu consegui perder 9 quilos em 6 meses. Para mim, por quê? Porque eu estava com as minhas taxas altas e eu tinha um compromisso comigo mesmo, tinha medo de acontecer alguma coisa, então eu fiz a dieta certinha. Entende? Ou podia piorar. Então, eu falei assim, cara, eu tô cuidando de mim. Entende? Isso, é uma decisão. Você quer cuidar de você? Então, eu falo, vou cuidar a minha profissão é essa. Ou seja, como é que eu conseguia? Poxa, eu consegui porque eu sei, pô, quero emagrecer. Não adianta eu pedir um sundae. Dá vontade? Dá vontade, mas você tem que pensar, pô, mas logo depois que eu acabar o sundae, eu falo, pô, engordei, deixei de emagrecer, botei caloria para dentro. Então o sundae é os 200 pontos. Você tem que aprender, cara, a renunciar. O sundae é os 200 pontos no seu caso, foi, né? São os 200 pontos. Você aprender a renunciar. Entende? As pessoas têm que aprender a abrir mão. Aí você me perguntou, tudo bem, eu fiz análise, né? Análise lá no Divan, eu fiz por 14 anos, tá? Não entrei por causa de mercado, eu já trabalhava no mercado. Entrei por outros motivos esportivos até, ou para de outra coisa, né? Porque eu ia competir e eu ganhava do cara treinando, e na hora de competir, meu emocional fazia eu perder. Então, isso na época foi o que me fez entrar. Mas o que acontece? Tudo é reflexo do nosso eu. Tanto numa competição, no esporte, como num relacionamento, como na sua vida, né? Como no trade. O seu trade vai ser reflexo de quem você é, da sua história, enfim. O meu erro não é o seu, a gente pode ter alguma coisa em comum, mas a nossa cabeça é diferente.
Então, uma das coisas que eu aprendi nisso foi aprender a renunciar. Não se pode ter tudo. E é difícil você renunciar, mas como eu falei, no dia seguinte você vai estar feliz. Então, eu acho que a resposta seria a seguinte: olha só, eu estou abrindo mão da minha felicidade hoje de ganhar esses 200 pontos, porque amanhã eu vou estar feliz. E como eu já fiz isso outras vezes, já abri mão outras vezes e fiquei feliz no outro dia, e estou feliz agora porque caiu, tá entendendo? Eu sei que eu vou renunciar essa felicidade que eu achei que eu ia ter, mas eu vou ter na frente. Então, eu sei que é real, eu sei que acontece. E quando a pessoa não faz, ela acha que não vai ter, mas eu já experimentei. Sabe aquele negócio de experimentar ganhar? Sabe, você sabe, não, pô, eu vou ficar aqui, vou ficar magrinho, depois, pô, Carvão, você tá bem, não sei o quê. Então, você sabe que você vai colher. Então, talvez as primeiras vezes para fazer isso são as vezes mais difíceis. Mas quando você fizer 1, 2, 3 vezes e falar, é por isso que eu estou tendo a satisfação de estar vivendo de trade, e a pessoa vai fazer, entendeu? Porque é um ganho maior na frente. Não sei se deu para entender. Deu, claro, deu para entender muito bem. E a outra pergunta que eu ia fazer agora, baseado nisso, e o loss? Como é que você faz? É o que eu falei, você tem que. Tudo é reconhecer, tudo é. Não, tudo bem, no caso você ganhou e não pegou mais. Olha só, eu não tenho muito problema em perder, na minha cabeça. Entendi. Eu tenho mais um problema. Eu não sou aquele cara, ganhei, perdi. Não é que eu falei, cada pessoa é uma pessoa diferente. Sim. Eu não tenho esse problema de clicar, de perder, eu não tenho, tá? Tem um problema, pô, perdi muito. Mas quando você perde, assim, eu tenho problema se eu perdesse hoje, por exemplo, que eu abri mão e fui lá e não fiz o que era para fazer e entrei, mas não tecnicamente, não enxerguei bem o mercado. Aí eu saí chateado quando eu sei que eu não me venci, né? Pô, eu falei, cara, sabia que não era para entrar e entrei. Por que eu fui fazer isso? Aí eu fico chateado. Sim. Mas eu também, assim, final de semana, eu não levo o trade, a bolsa na minha cabeça, tá? Eu tenho maior problema com deixar de ter ganho uma coisa que eu vi, né? Não é com perder, pelo que pareça, né? Eu ganhei 100 pontos, podia ter ganho 300. Me dói mais do que perder 100 pontos. Apesar de financeiramente é pior, mas é assim. E a outra coisa, eu tenho... Meu emocional, ele afeta mais quando eu estou ganhando, acima do que eu imaginava, né? Pô, deu uma porrada. Eu fico mais tenso, mais ansioso do que quando eu estou perdendo. Eu consigo me controlar quando eu estou em dificuldades, entende? Eu consigo. Estou em dificuldade, eu consigo me concentrar muito, sabe? E tomar decisões acertadas. Eu não entro em pânico, né? Entendi. Da minha pessoa. É isso. Não, bom demais. Mas é difícil pra caralho chegar nesse nível. Por isso que eu tô falando. Mas eu acho que é que nem cara, você falou, né? Não, mas não é que é seu, é só seu, mas acho que muita gente demora pra chegar nesse nível, né? Eu também. Eu digo assim, isso foi uma coisa que não precisei desenvolver. Foi acontecendo naturalmente. É da minha pessoa. Olha, eu já fui uma vez, estive num carro com uma pistola na cabeça, um cara atrás, os caras alucinados dentro do carro. E eu falei assim, cara, eu só não posso me mexer, porque se fizer um movimento brusco, esse cara pode atirar em mim. Então, eu fiquei muito calmo, mão aqui no joelho, falando pouco, papapá, entende? Então, eu consegui, perdendo, já operava maior, né? A opção é descoberto. Cara, dá uns estalos quentes aqui na costa. Caraca, tô perdendo. Que a gente chama o calor, né? Tá no calor da operação. Mas eu conseguia manter a minha cabeça. Em opção, você vai consertando ao longo do tempo a sua posição e tal. Às vezes, perdia muito, mas tudo bem. Mas não é uma coisa que me desesperava, né? Agora, quando eu tô ganhando muito, é diferente, entendeu? Pô, tô ganhando muito. Aquilo me... Pô, aí você já fica ansioso para sair e tal. É onde eu tenho que me controlar mais. O meu emocional, ele bate mais forte quando eu tô ganhando do que quando eu tô perdendo. Quando eu tô perdendo, eu consigo... Isso aconteceu comigo também já. De ganhar era mais difícil do que perder. Mas aí eu comecei a me blindar de umas coisas, segui meu operacional, só saía no alvo e foi assim, foi indo. Isso é treino também, concorda? Treino. Tipo que nem... Tem uma coisa que eu queria muito que acontecesse comigo, na verdade, é aprender com os erros dos outros, mas não rolava, né? Então tive que aprender com os meus mesmo. Tem coisa que você tem que sentir, cara, não adianta. Não adianta. Vai desenvolvendo aquele, né?
bate e repete, né? Bate É e que nem repete, criança, cara. bate e repete até um dia que. Você chega para a criança e fala assim, ó, aqui tem uma coisa, o café tá quente. Não bota a mão na xícara que tá quente. Não bota a mão no prato quente que saiu do forno. O cara vai lá e bota a mão. Por quê? Porque ele tem que sentir aquilo, né? É depois que Então sente a a dor. gente fala para os caras. Ó, no meu curso eu falo assim, olha, lê aqui o fluxo, isso aqui é importante. O cara não faz, cara. Olha, minha primeira aula é sobre alavancagem. Ó, cuidado na alavancagem e tal. Não adianta. Vai alavancar, cara. Vai alavancar. Mas faz parte. Faz parte. Meu amigo, cara, não sei nem como agradecer. A gente já tá mais de uma hora e 15 aqui conversando. Não sei nem como agradecer, cara, a presença sua, ter aceitado o meu convite, trocar essa experiência com a gente. A gente tá aqui no meu canal, tá aberto para você a hora que você quiser também. Vem aqui divulgar seu curso, falar o que você quiser de novo. Ah, não achei que ficou legal. Enfim, o canal é seu. Obrigado, tá, por ter aceitado essa minha conversa. O meu intuito aqui é passar a maior transparência que puder, né, para os traders, mostrar que a vida não é fácil, mas é possível, né? É isso que a gente deixa. É possível viver de trader, é possível ganhar dinheiro com day trade, com swing, com que seja que esse cara queira, mas vai precisar passar por um processo. E é bom ver pessoas aqui, assim como você, que vem, que passa a experiência, e tem muito tempo de mercado, mais tempo do que eu, obviamente, já conhece mais os trâmites, tem um psicológico lindadaço que eu achei legal, eu fui te procurar por causa disso. Então, cara, obrigado de verdade por você ter aceitado meu convite e agora é contigo. Fala o que você quiser, o canal é seu, tá liberado. E quem tá assistindo até agora, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Todas as informações do Gui do Carvão Trader vai estar aqui embaixo. O Instagram dele, se tiver, tudo vai estar aqui. Então não se preocupe, tá aqui na descrição, beleza? Meu amigo, fala o que você quiser. Cara, na verdade, vou falar mais com o pessoal, né? Que é essa última parte que a gente falou, a pessoa que está começando. Cara, é o seguinte: você vai conseguir, dependendo do grau de compromisso que você vai assumir e de sacrifício que você vai assumir. Não tem mágica, tá? Se você achar que é uma chavezinha que você vira, não é assim. São várias chaves que você vai virando. Isso é vivência. O mercado ele é diferente de um dia para o outro, né? Às vezes ele está parecido e de repente tem uma época que ele está diferente. Então é um processo de autoconhecimento, né? Até que a gente falou agora. Então não tem como ser rápido, tá? Tem umas pessoas que são mais rápidas, outras são mais devagar, mas não tem como ser uma mágica que você vai procurar, tá? Saber que do outro lado, operando, tem os caras muito capacitados, uns caras com muito dinheiro, bancos, tem caras que os bancos pagam super programadores, né, para montar estratégias para ganhar. Tem 50% da nossa bolsa é estrangeira, então são os caras pesados. Então não é uma simples receita de bolo que vai fazer a gente ganhar desses caras. Sim. Tá? Então, você vê, quem está do outro lado? Quem está do outro lado é um cara feroz ali. E uma coisa bacana que você falou é que eu até gosto de falar isso, que eu até uma vez falei para os alunos meus. Sacrifício não é coisa ruim. Se você pegar a tradução de sacrifício, sacrifício é deixar de fazer algo em prol de algo. Ou seja, deixar de tomar algumas decisões para sacrificar algumas decisões, deixar de fazer para fazer outras. Não precisa ser algo ruim. Vocês podem amar o processo, deixar de fazer o que vocês estão fazendo hoje, se dedicarem, mas amarem o processo de aprendizado, amar o trade, amar o mercado, e vai facilitar ainda mais. É apaixonante o mercado. É apaixonante. Então, às vezes, a galera tem esse negócio do sacrifício como uma coisa ruim. Não, sacrifício é só deixar de fazer algo em prol de algo. Se você deixa de fazer alguma coisa para fazer outra, você sacrifica uma coisa para fazer outra. Não é uma coisa ruim, né? Porque às vezes acho que o sacrifício é aquela coisa, sei lá, tipo, vão te machucar, te bater. Não. É deixar de fazer algo que você faz para fazer algo que vai te beneficiar. Você deixa de fazer uma coisa que você está fazendo para fazer outra. Então você sacrifica os hábitos ruins
para hábitos bons. Como você falou do halterofilismo, né? Deixa de comer tomar o milkshake e começa a fazer a dieta, né? É possível, cara. O pessoal tem que saber que é possível, mas você tem que ter uma atitude séria, né? Uma atitude assim, pé no chão disso aqui. Entendeu? É que a gente tá falando, pô, essa onda é um oba-oba. Vamos seguir em prol das pessoas e ajudar. É isso que importa. Todo mundo tá aqui para ajudar. Gui, Carvão, beleza, então, Xará. Brigadão, de verdade. Você aí, ó, que tá assistindo, não esquece de curtir de novo. Vou falar de novo, mas tô falando. Curte aí, compartilha. Isso vai ser de muito tanto. Gui, muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo podcast que ocorre todas as terças-feiras às 19 horas. E se você tem algum trader que tá fazendo a diferença, com um cara que é bacana, assim como o Guilherme, o Carvão que a gente chama aqui, né, que tem o apelido de Carvão, se você conhece algum trader, traz pra gente também bater papo, trocar experiências, falar sobre o mercado e quem sabe a gente pode ajudar mais pessoas. Obrigado, Gui. Um grande abraço e até a próxima, gente. Valeu!